Olá, sejam todos bem-vindos. Welcome, everyone. Olá, pessoal. Estamos aqui com o nosso curso de poços e equipamentos de subsuperfície. Sejam bem-vindos. Aqui você começa a entender como acontece a comunicação entre o petróleo que está armazenado no reservatório e a superfície. Ao final desse treinamento, é esperado que você consiga identificar e alinhar corretamente as válvulas de uma árvore de Natal seca e molhada, identificar e reportar corretamente qualquer problema relativo à surgência dos poços, identificar e alinhar corretamente os poços para os devidos manifolds de produção e teste. E no final preparar, recebendo a orientação da operadora de sala de controle Juliana, todo o alinhamento necessário para colocar em teste de produção o poço XYZ. Mas antes, vamos realizar um pequeno desafio em 5 minutos. Pare de assistir e tente pensar na sequência correta de alinhamento do poço que entrará em teste. Isso será um excelente desafio. E será também um excelente exercício para que nós o fixemos no final. Escolha qual é a melhor sequência. Primeiro, fecho a válvula do poço para o manifold de produção e depois o alinho para o de teste, ou abro a válvula do poço para o manifold de teste e depois fecho a que alinhava para o de produção. A resposta veremos no alinhamento no final da lição. Bem, aqui vamos começar com a nossa parte de fundamentação teórica, explicando o que seria o reservatório. O reservatório é uma armadilha contendo óleo, água e gás em várias proporções. Esses fluidos estão contidos nos poros da formação, quando forem grãos de arenito ou em cavidades de calcário. Nestes reservatórios, os poros estão interconectados em todos os sentidos, o que possibilita o deslocamento destes fluidos para os poços perfurados no reservatório. Veja um exemplo de um poço a seguir com fluxo seguindo radialmente até ele, pois afinal foi criado um local de baixa pressão a ser perfurado. Mas antes vamos fazer uma pequena explicação aqui. Nós temos dentro do reservatório, aqui nós temos uma indicação simbólica do que seria um reservatório. Nós temos aqui uma rocha impermeável. Normalmente nós temos alguma água, principalmente nos campos aqui da bacia de Campos e Santos, a gente tem um pouco de água, sempre colocado abaixo, né, de uma área onde você vai encontrar óleo. E geralmente nós temos uma capa de gás. E acima nós temos uma rocha impermeável, ou seja, o óleo e a água daqui e o gás não conseguem subir, eles ficam presos aqui nessa capa, né? E aqui acima nós temos uma água ainda maior, né? Essa rocha aqui é uma rocha porosa, sempre uma rocha porosa. O importante saber é a posição, porque mais tarde nós veremos que os poços de injeção de água entrarão aqui, no aquífero. Em cima, os poços de injeção de gás, quando houverem, serão injetados aqui na capa de gás, e os nossos poços de produção ficarão mais ou menos colocados nessa região onde nós temos o óleo. Aqui nós vemos a indicação de um poço perfurado, e aqui nós vemos o deslocamento do fluxo que vem caminhando na direção do canhoneado do poço. Por quê? O reservatório ele tem uma pressão bem grande. Quando fazemos a perfuração do poço, automaticamente os fluidos tenderão a se deslocar para uma região de menor pressão, onde nós temos o poço propriamente dito. Com o objetivo desse curso é de tratarmos do poço quando ele já está produzindo,
não detalharemos a sua perfuração e completação, que são as fases anteriores. Na fase de produção, já foi equipado aqui com a coluna de produção adequada ao seu perfil. Por exemplo, se é estimado pela engenharia de poços que ele precisará de gás lift, pois perderá sua surgência, essas válvulas de injeção, mandris de gás lift, já são instaladas na coluna ao ser montada. Então nós podemos verificar aqui os mandris de gás lift colocados na coluna, né? Aqui na coluna de produção. Aqui é um poço bem simbólico, só para vocês terem uma ideia do que, como é montada a coluna. Verificamos aqui os tubos, né, de produção, a DHSV, os tubos de produção de 4,5, redução de 3,5, tubos de produção. Veremos mais detalhes disso à frente, incluindo aqui a árvore de Natal. A coluna do poço é formada por uma sequência de tubos enroscados, conectados entre si e a diversos equipamentos e com as seguintes finalidades. Tem a função de conduzir o fluido produzido até a superfície, protegendo o revestimento contra fluidos agressivos e pressões elevadas, permitir instalação de equipamentos para elevação artificial e possibilitar a circulação de fluidos durante a intervenção, que é a árvore de Natal seca, a ANC, e a árvore de Natal molhada, uma ANM. As árvores de Natal são equipamentos instalados na chegada dos poços para controlar o seu fluxo na fase de produção. Esse controle é feito através da abertura ou fechamento dessas válvulas. Eles podem ser do tipo seca, como essa à esquerda, para instalação em poços em terra e no mar em plataformas fixas. Sim, porque essas árvores de natais secas, elas também são instaladas em plataformas fixas, como pampo, enxova e garupa. E essas molhadas são as mais usuais para serem instaladas em plataformas semissubmersíveis ou FPSOs. No começo da vida útil dos poços, os mesmos têm bastante pressão, então eles são chamados de surgentes. E quando vão perdendo pressão ao longo do tempo, passam a ser não surgentes. Mas no começo dessa vida útil, os poços têm uma elevação natural, ou seja, eles são surgentes, pois produzem assim que são canhoneados e comunicados com a superfície, pois existe uma pressão de reservatório bem maior que a da superfície. Aqui vemos um descontrole do período de perfuração de um poço, chamado de blowout. Podemos ver aqui um descontrole, né, do óleo jorrando aqui de uma forma descontrolada. Os não surgentes, se economicamente viáveis, são dotados de equipamentos de elevação artificial que serão vistos mais à frente. Os poços de injeção. Bem, os poços de injeção fazem parte de um processo chamado de recuperação secundária de um campo de petróleo. Esse é necessário quando não se conseguiu retirar o óleo pelos processos naturais, poços surgentes, ou artificiais, gás lift, BCS, etc. Esses poços podem ser do tipo injeção de água salgada, que hoje em dia já são colocados desde o início da produção do campo para a manutenção da sua pressão. Utiliza-se água do mar devidamente tratada na injeção de poços, que anteriormente serviam como produtores, ou em novos poços perfurados propositalmente para que atingissem um aquífero do reservatório. Então aqui podemos ver o poço de injeção de água, ele entra abaixo aqui da área onde está o óleo, né, fazendo com que o óleo seja empurrado para dentro da área de menor pressão, por ser mais pesada que o petróleo. Assim, esse óleo será levado até o poço produtor. Então, podemos verificar com detalhes aqui a injeção da água nesse poço, e aqui a água vai tendendo a caminhar, né, na direção dos poços produtores, que são esses poços aqui. Poços de injeção também são de injeção de polímeros e de gás. O polímero injetado ele serve para aumentar a viscosidade da água injetada e aumentarem a sua interação com o óleo. Mas esse tipo é mais utilizado em produção em terra por ser dispendioso no mar, não é mesmo? Assim falaremos dos poços de injeção de gás, que têm a mesma função dos de injeção de água, mas sendo injetados mais acima no reservatório, em sua chamada capa de gás. Então aqui vemos os poços de injeção de gás, que também o gás, por ter uma densidade menor, a tendência será empurrar o óleo aqui de cima para baixo, tendendo a empurrar o óleo na direção aqui dos poços produtores.
Então, resumindo, se nós tivermos poços de injeção de água e poços de injeção de gás no mesmo reservatório, nós teremos a água empurrando o óleo de baixo para cima e o gás empurrando o óleo de cima para baixo. Quanto à inclinação, os poços podem ser direcionais e horizontais, que são uma extensão dos direcionais. Então, podemos fazer poços direcionais até uma zona de interesse. Quando esses poços estão ainda mais à frente, seguindo no caminho horizontal por dentro do reservatório, são tidos como horizontais. Os direcionais são utilizados tanto em terra quanto no mar, sendo utilizados onde